Aqui nos encontramos para iniciar o nosso trabalho de palestra que se faz a cada segunda-feira. Então, convidamos a todos que se reúnam conosco aqui para estudarmos juntos. Eu espero que os companheiros estejam todos me ouvindo e possam estar me vendo também. Então, nós estamos exatamente às 19h30, que é a hora que geralmente nós iniciamos o nosso estudo aqui na nossa casa espírita. Então, nós estamos aqui perfeitamente sintonizados através das ondas das ondas eletromagnéticas, não é? Da internet. Porque hoje está um dia bastante frio, né? Um dia um pouco de temperatura muito baixa. Então as pessoas têm dificuldade de se locomover e a reunião presencial fica assim um pouco prejudicada, né? Então nós estamos aqui, vamos tentar fazer a nossa palestra, o nosso estudo hoje, aqui através da mídia. Então nós temos aqui, estamos com dois canais aqui de transmissão, um através do Facebook, que vocês já costumam sempre acessar, e aqueles companheiros que habitualmente nos encontram nas quartas-feiras e que desejarem nos ver através do Zoom também, que não tem gente que não tem Facebook, quiser entrar pelo Zoom, também pode, tá? Nós também estamos no Zoom, né? Então o Zoom também está conectado, vocês podem entrar através daquele canal que eu sempre forneço aí, e a senha que é a mesma. Eu agora de cabeça eu não vou saber dizer qual é, mas vocês poderão acessar facilmente, porque é o de sempre, é o link de sempre, e a senha também é a mesma, né? Então vocês poderão acessar aí. Nós vamos, para fazer uma leitura introdutória, o tema de hoje é o tema que foi pedido para que se falasse, que é a desigualdade da riqueza. É um tema muito interessante, porque muita gente acha que todo mundo tinha que ser rico. E já vi filósofos dizer que o ideal era que ninguém tivesse nada, todo mundo fosse muito pobre. Eu acho que ambas as circunstâncias não são da melhor resolução, não tem uma boa resolução nenhuma das duas. Quer dizer, eu acho que tanto uma coisa quanto outra poderia ser bastante negativa, né? Nós poderíamos começar falando que a gente poderia, por exemplo, pensar que no meio da vida nós encontramos a morte. A gente sabe que ninguém morre, Deus não nos construiu, não nos fez para nos matar. Porém, a gente sabe que a morte é a morte do corpo. Mas como a gente ainda pensa que a gente é o corpo,
a gente acha que vai morrer, né? Um pensamento completamente errôneo, completamente disparatado, mas que infelizmente ainda vige entre as criaturas. E nós ainda estamos muito presos nessa questão. Então, se a gente tivesse uma identificação perfeita com a transitoriedade da vida encarnada, da vida no corpo, não é? A gente teria expressado em nós um estado de consciência superior, porque nós estaríamos certamente mais bem amparados, mais bem estruturados no sentido de compreendermos a verdadeira missão da vida enquanto aqui na Terra, não é? Então, essa capacidade de compreender que um dia teremos que sair do corpo físico e nos tornarmos espíritos libertos da matéria. Libertos da matéria não é bem o termo, né? Porque o corpo morre, o espírito sai do corpo, mas às vezes continua ainda agarrado na matéria. Haja vista o estudo que nós estamos fazendo às quartas-feiras, do livro Ação e Reação, a história daquele nosso irmão que o pai morre e deixou uma herança para 3 filhos, e um deles, muito egoísta, resolveu embebedar seus 2 irmãos, convidou-os para um passeio de barco, e lá no meio das águas, eles já estavam um tanto quanto alcoolizados, que ele os tinha induzido a isso, ele os afoga, não é, no meio do rio. E aí começa a gritar socorro, porque já era um acidente, o barco tinha virado e tal. Só que ele já fez aquilo de propósito, os irmãos sucumbem ali. Bom, e a história vai ser narrada, quem quiser acompanhar essa história, que veja o capítulo, do capítulo 4 até o capítulo 8º, tem uma descrição fantástica dessa questão, e depois da obsessão que esses 2 desencarnados vão promover sobre o irmão, sobre a esposa desse irmão, que acaba também se suicidando no próprio lago, no próprio rio, lá onde eles foram afogados. E esse homem desencarna, essa mulher desencarna, ela desencarna por suicídio, ele depois acaba desencarnando também. Eles são perseguidos no plano espiritual pelos 2 irmãos que tomam consciência de que foram retirados da vida à força, para que esse que ficou pudesse herdar sozinho a fortuna, e ele deixa a fortuna para um filho, que agora também está sendo obsidiado por esses 2 companheiros. A história é incrível, e a história não para aí, evidentemente, porque as histórias espíritas sempre têm um fim. E aí nós vamos ver como que isso vai se resolver. Isso vai se resolver. E esses homens que perderam a fortuna, que foram assassinados, vão resgatar a sua vida e vão resgatar o seu dinheiro material numa próxima encarnação. E isso vai ser permitido por quê? Porque a esposa se propõe a ajudar lá no plano espiritual. Isso é bem relatado por André Luiz nesse livro. O livro que eu estou comentando é o livro Ação e Reação, que a gente está estudando às quartas-feiras. Essa quarta-feira agora nós vamos estudar o capítulo 9º, eu acho, que é o 9º capítulo. E então, nós estamos
com essa possibilidade de fazer ter essa ideia e ver que a questão da fortuna, né, a riqueza, a desigualdade, não se pode servir a Deus e a mamon, não se pode servir a Deus e o mundo. Né? E não pode haver igualdade de riqueza, porque as pessoas não são iguais. Se a gente dividisse o dinheiro todo no mundo para as pessoas, um pouquinho para cada um, por igual, no fim de algum tempo alguém teria mais do que o outro, porque algumas pessoas são mais empreendedoras, são mais inteligentes, são mais preparadas, são mais capazes de empreender e, portanto, acabam ficando com uma maior parte. Isso faz parte da vida, é uma coisa natural. E, às vezes, a pessoa não ter a fortuna material pode ser um grande benefício para ela própria. Então, feita essa introdução, né, que nos prepara para a gente entender esse assunto que vamos analisar agora, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, que abençoe a nossa tarefa desta noite e nos permita atender às necessidades que temos, cada um de nós, de abeberarmos aqui no cântaro do conhecimento, para que possamos fortalecer as nossas almas e atingir as condições necessárias à compreensão da verdadeira finalidade da vida. Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare e vamos dar seguimento ao nosso trabalho dessa noite. Eu quero aproveitar para dar boa noite aqui para os amigos que estão aqui, né, que estão aqui no Facebook. Né? Tem gente aqui, bastante gente aqui no Facebook. Né? Já tem aqui alguns irmãos, né? As pessoas que têm... Hoje a Fátima Braz está por aqui também. Olá, Fátima, tudo bem? Então, a gente está por aqui, né? Por aqui. Estamos aqui nos banqueteando, vamos nos banquetear hoje com o estudo do Evangelho. Está aqui também nossa irmã Zélia, está aqui nossa Janete, Márcia, Estela, todo mundo. Muito bem, meus amigos. Vamos dar sequência, então, no nosso estudo. Se alguém tiver dificuldade aí no Facebook, pode ir pro Zoom, tá? Estamos no Zoom também. Estamos lá no Zoom também. Quem quiser assistir pelo Zoom, que for mais fácil, vai pro Zoom. O homem, né? O homem que morre, ele fica às vezes repugnado com a lembrança da morte. A pessoa fica desesperada. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Nós deveríamos nos acostumar com essa ideia, porque sempre no meio da vida nós vamos encontrar a morte. Morte do corpo, vamos repetir isso. O espírito não vai morrer, nós somos espíritos e não vamos morrer. Então, para essa pessoa que tem medo disso, né, medo da morte, o estágio corporal tem o sentido de permanência. A pessoa acha que vai ficar na vida encarnada o tempo todo e fica entorpecida, né? Fica entorpecida no conhecimento da realidade das coisas, que nos indica, né, que vamos chegar a um momento de deixarmos o corpo aqui. Essa pessoa, ela fica como que se recusando a aceitar a ideia de que vai ter que encerrar a sua tarefa em um determinado momento, embora esse fenômeno biológico seja apenas uma transformação celular, uma reação molecular, né, que se dá a todo momento. Durante uma vida de 70 anos, o corpo da gente morre
10 vezes. Cada 7 anos o corpo é um corpo novo. Quer dizer, se a pessoa viver 90 anos, divide 90 por 7, dá mais de uma dúzia. Quer dizer, uma dúzia de mortes. Cada 7 anos é tudo novo, o corpo é todo novo. Né? Então, a segurança do corpo, não é, se apoia na fragilidade da sua própria constituição. Quer dizer, o corpo é uma coisa frágil. Tanto é verdade que a gente vê que a doença nos atinge assim, de uma maneira tão frágil, né? Mas a pessoa fica se agrada de ficar inconsciente, de não querer pensar nisso, de não querer admitir essa realidade, que é uma realidade tranquila, não precisa ninguém ficar com medo, porque morrer não dói, tá? Morrer não dói. Mas não é disso que a gente quer falar hoje. A gente hoje se predispôs aqui a falar sobre a questão da riqueza, de ser rico ou ser pobre. Vamos tentar explicar a questão que foi perguntada aqui, que é a questão da desigualdade, né? A desigualdade da consciência. Ou melhor, da consciência não, da riqueza, desculpem, estou falando bobagem. A desigualdade da riqueza. Deixa eu ver se eu consigo aqui apagar um negócio aqui que está incomodando aqui, peraí. Muito bem, então nós vamos dar sequência e eu queria dizer para vocês que esse tema da desigualdade da riqueza está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, 18, por aí, é o capítulo 16, que é exatamente o título é esse: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um símbolo, um Deus, né, da riqueza, das coisas do mundo, do ouro, né? Aquele bezerro de ouro que representa Mamon, que quando Moisés desceu com as tábuas da lei lá do Monte Sinai, encontrou o povo dançando em torno desse bezerro de ouro, que representava Mamon, que era o Deus das coisas materiais. Então, esse capítulo do Evangelho, ele começa com algumas falando das parábolas, porque logo no começo há uma expressão que trata da salvação dos ricos, porque Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não queria dizer com isso que ricos não entram no céu, às vezes até entram mais fácil que pobres, que existe muito pobre aí metido, achando que é o tal. E isso é muito triste mesmo. Mas ele queria dizer que a pessoa que tem muitos bens, ela tem dificuldade de se libertar dos bens. Ela quer possuir as coisas, mas acaba sendo possuída pelas coisas. Eu tinha um amigo meu que gostava de chegar em casa, jogava tudo que ele tinha no bolso em cima da cama, a carteira, o cartão de crédito, o dinheiro, as coisas, o relógio, o cordão de ouro que ele usava. Ele jogava tudo em cima da cama assim, e passava a mão, falava assim: isso tudo aqui é meu. Aí pegava tudo, guardava de novo, botava no bolso. Esse camarada é maluco fazer um negócio dele. Por que você faz isso? Perguntaram para ele. Eu faço isso que é para as coisas amanhã não dizerem isso para mim. Dizer assim: isso tudo aqui é meu, você é meu. E você passar a ser um ser que passa a ser, né, propriedade das coisas. Tem muita gente que é propriedade, ela não possui as coisas é que possuem ela.
haja vista essa história que eu relatei aqui, que nós estamos estudando às quartas-feiras. Quem está aqui que puder, entra no nosso Zoom, pega aí, depois pede aí para Estela, para Fátima, para alguém que está aí conosco aqui no Facebook, para botar aqui o streaming, botar aqui a conexão lá do nosso Zoom, porque na quarta-feira é feito pelo Zoom. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer pelo Facebook também, mas pelo Facebook eu tenho dificuldade, lá nós precisamos compartilhar a tela, e aí tem um pouco de dificuldade. Eu tenho dificuldade, né? Não é que talvez o Facebook seja difícil não, mas é que eu não sei mexer direito, e eu faço tudo isso sozinho, tá, minha gente? Não tenho ajudantes, infelizmente eu estou assim no momento em que só eu mesmo, tenho que tentar fazer o que eu puder, né, na medida do possível. Então eu vou tentar transmitir, pelo menos a pessoa ouvir. Ou então a pessoa acompanhar pelo próprio YouTube, porque nós fazemos o compartilhamento da página a partir do YouTube. Quer dizer que é um canal chamado Espírito da Letra, que tem um companheiro que chama-se André Luiz Ruiz, que fez esse trabalho maravilhoso, que é o estudo desse livro, com slides, e a gente compartilha as telas aqui. Né? No Facebook não dá para fazer isso aqui, desse jeito. Não tenho como eu fazer, não sei como é que faz isso. Então eu faço pelo Zoom, que é muito fácil de fazer. E eu sugiro que vocês compartilhem isso, vocês estudem isso, venham assistir esse estudo que vale a pena. Nós estamos exatamente falando desse assunto. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, nós vamos ver que o Allan Kardec colocou a preservação para nós nos preservarmos da avareza, que é do Evangelho de Jesus, botou a história de Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem rico, e que estava doando tudo dele, porque ele chegou à conclusão que ele não precisava realmente de coisa material nenhuma. E vocês sabem que esse Zaqueu, que está lá na Bíblia, é o doutor Bezerra de Menezes, o grande Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que hoje desencarnado continua dando assistência para nós, para as pessoas que precisam, que somos nós, somos pessoas que estamos aqui ainda agarradas nessa luta aqui na qual nos encontramos. Então, nós vamos ver aqui que o Evangelho começa nesse assunto a trazer a parábola, né? A história do rico mau, do mal rico. Não era um rico mau, era um mau rico. Ele não era um bom rico, era um rico bobo, porque ele podia ser um rico feliz e ele foi infeliz. Vamos ver a história dele, que na parábola que Jesus conta, dizia assim: havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e linho. Quer dizer, vestir de púrpura e linho, quer dizer, a pessoa tem dinheiro, uma pessoa tem recurso, uma pessoa que tem muito poder. Mas havia também um sujeito pobre chamado Lázaro. Esse Lázaro vivia deitado na porta do rico e estava todo coberto de chagas pelo corpo, de úlceras. E ele gostaria muito de poder, pelo menos, mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém dava nada para ele ficava ali abandonado, e eram os cachorrinhos, os cães que vinham lamber as feridas dele para aliviar a dor, né? Ora, aconteceu o que a gente estava falando no começo aqui, e chegou uma hora que a vida na Terra se extingue, né? A vida acaba. Você já tem que voltar para o mundo espiritual. Então chegou uma hora que o pobre morreu, né? E aí foi levado pelos anjos santidade, ia para o seio de Abraão. Abraão era o grande pai da humanidade inteira. Por isso que
é um símbolo. Se fosse nos dias de hoje, assim, o pobre morreu e foi para o céu. Pronto. O que é o céu? É o seio de Abraão. O seio de Abraão e o céu são a mesma coisa. Se fosse o espírito assim, não, ele saiu daqui, morreu, desencarnou, foi levado para uma colônia espiritual, para nosso lar, para a esperança nova, para um lugar desses maravilhosos que tem aí no espaço. Então, o rico também morreu, né, logo depois, e foi parar num lugar muito triste, que a gente poderia chamar de inferno. Ele foi parar, foi para o inferno, pronto. Quando esse rico se achava lá nos tormentos, né, aquele fogo que queima, mas não consome, porque que fogo é esse? É o fogo da consciência pesada, que queima a pessoa por dentro, mas não consome a pessoa, né? Então, ele olhou para o céu lá ao longe e viu Abraão, e viu Lázaro lá no seio de Abraão. E aí exclamou, né, assim, ó, falou assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e me manda o Lázaro aqui, por favor, para que ele molhe a ponta do dedo na água para aplacar a minha sede, para refrescar a minha língua, né? Pois que sofro horrível tormento nessas chamas. Coisa triste, coisa dolorosa. A pessoa estava lá passando mal aperto. Mas Abraão respondeu: Meu filho, olha só, você lembra de que você recebeu em vida os teus bens, né? Você é um homem rico, e que Lázaro só teve problemas, só teve males. Por isso que agora ele está na consolação e você está aí no tormento. Quer dizer, a pessoa tem que aprender, se a pessoa quer viver bem no fim da vida, poupar quando é moço. É melhor consumir pouco, juntar para quando chegar à idade provecta, poder viver mais folgado. Então essa é uma ideia. Quer dizer, se você, quando está aqui na Terra, vive a larga, vive, tá direito a tudo, acho que eu posso tudo e tal, e só pensa na vida material, aí desencarna, vai ter tormento depois, a consciência vai pesar lá na frente, né? E aí Abraão falou assim: e ao demais, além de tudo isso, né, existe para sempre um grande abismo entre nós. Que abismo é esse? Ora, há uma diferença muito grande entre uma pessoa que passou a vida sofrendo sem reclamar e uma que viveu a tripa forra, gozando de tudo que tinha, sem se preocupar nada com os demais, né? Há uma distância muito grande, um verdadeiro fosso. Quer dizer, quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Não, né? Não se pode passar de um lugar para onde estás para aqui. Ninguém pode ultrapassar esse fosso, essa distância. É a distância que nós criamos dentro de nós. Não construímos em nós a relação de proximidade com aquele que está passando dificuldade. A gente acha que a gente tem um pouco mais, então a gente que se dane o outro. E não pode ser assim. Esse aqui é a diferença, que é o fosso que nos separa uns dos outros, né? Então, disse o rico: então, eu te suplico, pai Abraão, que tu mandes Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 2 irmãos, e dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que eles também não venham passar por esse tormento. E Abraão respondeu: ora, meu amigo, como é que eles têm Moisés? Eles têm também os profetas, que eles que os ouçam. As pessoas têm Jesus está falando por todos os caminhos aí. As palavras de Moisés, de Jesus, dos profetas, estão cantando ardentemente em todos os ouvidos. As pessoas não ouvem. Agora,
a bondade de Deus mandou até o coronavírus para ver se as pessoas acordam. Elas continuam adormecidas, continuam inconscientes, apesar disso tudo. Ah, pai Abraão, meu pai, Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Aí Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não vão acreditar, ainda mesmo que algum dos mortos se levante, ressuscite e vá até eles. Os Espíritos do Senhor estão aí mandando mensagem para nós, dizendo, desperta, tu que dormes, procura acertar a tua vida, ser um pouco mais humilde, fraterno, compreensivo, para de ser tão brigão, para de ficar querendo, preocupado com o perdão. Não tem, o pessoal não se sinta magoado nem agredido, não precisa perdoar ninguém. Você entende o outro, sabe que ele está passando dificuldade, que ele está com algum problema, que ele precisa de ajuda. Pronto, e vai adiante assim. Então, essa parábola é uma parábola para a gente pensar. Agora, se a riqueza tivesse que constituir, né, um obstáculo absoluto à salvação da alma da criatura, daqueles que possuem a riqueza, conforme se poderia inferir de certas palavras que Jesus proferiu, e que foram interpretadas mais segundo a letra do que segundo o seu espírito, Deus que concede a riqueza, né, às pessoas, estaria construindo para elas um instrumento de perdição, não é? E isso repugna a razão. Deus não bota instrumento de perdição nas nossas mãos, porque a riqueza realmente leva ao indivíduo a ter algumas tentações que são, de fato, bastante perigosas, né? E o supremo, a riqueza é um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É um laço mais forte que prende o homem à terra e que o desvia dos pensamentos que deviam estar voltados para as coisas nobres, para as regiões infinitas do bem e do amor, para o céu, né? Produz uma tal vertigem na criatura que muitas vezes aquele que passa da miséria para a riqueza, que é a pessoa que era pobre e se torna rica, ela olha para os que deixou para trás e fica insensível, não presta atenção, né? Ela fica egoísta, pensa, bom, que eles façam também como eu fiz, que lutem, que trabalhem, que se esforcem, e não é assim, né? Mas do fato da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que isso torne essa jornada impossível de ser atingida. Não quer dizer que quem é rico vai sempre para o inferno, não é verdade, né? E é verdade também que isso não possa ser um meio até de salvação para a criatura. Porque se a pessoa tiver a ideia de servir dos bens que Deus lhe dá para a mordomia, quer dizer, que nada é nosso, tudo é de Deus. E se o indivíduo usa esses bens que Deus lhe concedeu para empreender a educação, para empreender as boas obras, para dar emprego, dar possibilidade de outras pessoas também crescerem, isso é uma forma de utilizar-se da riqueza de maneira providencial. E, aliás, a desigualdade das riquezas, não é? É um dos problemas que inutilmente a gente procura resolver. E não há nenhuma lei social, nenhum sistema
que possa resolver isso, desde que se considere apenas a vida atual. Mas se a gente considerar a reencarnação e as vidas anteriores, e também as vidas futuras, a gente vai ver que essa questão apresenta-se muito fácil de ser compreendida e entendida. Porque a criatura que é rica hoje pode ser pobre amanhã, e vice-versa, o contrário, né? E se todos os homens fossem ricos, a quem incumbiria ser a pessoa que servisse ao outro? As pessoas teriam mais dificuldade. Ou será que alguém muito rico ia ser o cozinheiro ou o faxineiro? É aí que está a história. A desigualdade das riquezas é também uma questão providencial que deve ser bem compreendida, né? Bom, as pessoas fazem uso péssimo da riqueza, e isso é uma coisa deplorável. No entanto, Deus dá a riqueza para que o indivíduo possa usar ela como uma ferramenta para o seu progresso. E é exato que se o homem tivesse uma única existência, nada justificaria a repartição dos bens na Terra do jeito que é. No entanto, não devemos ter em vista apenas a vida atual. Ao contrário, devemos considerar o conjunto das existências e veremos que tudo está equilibrado dentro de um sistema muito justo criado por Deus. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos. E a esses também carece o direito de que abusarem porque possuem bens. Não será com decretos ou leis suntuárias que vai se remediar esse mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o interior das criaturas, o coração. Daí vem que serem elas de duração efêmera. Pode-se fazer uma lei, mas todo mundo tem que dividir o que tem. E será que isso vai dar certo? Pode até dar certo por um período, mas não vai ser duradouro. E é quase sempre, essas coisas são seguidas de reações mais desenfreadas ainda. A origem do mal e da má divisão das riquezas reside no egoísmo e no orgulho, e não em outras razões que a gente ainda desconhece, né? E os abusos de toda a espécie vão cessar um dia, quando os homens se regerem por uma lei que se chama Lei de Caridade. Essa é a ideia que o Espiritismo tem sobre a questão da diferença, da desigualdade, das riquezas, né? Nós precisamos nos colocar na nossa mente essa ideia de que precisamos aprender a fazer um bom uso das coisas que Deus nos fornece. Muitas das vezes uma pessoa quase sem recurso algum, ela cria uma instituição, ali ela começa a ajudar e cria, por exemplo, como tem lá aí aquele lar que cuida das crianças carentes, sem recurso, lá na Rua Maravilha, lá em Bangu, né? Vicente Moretti, instituição cristã Vicente Moretti, que tem um hospital maravilhoso. Eu sugiro que vocês, inclusive, entrem no YouTube, e lá no YouTube vocês assistam a música espírita do Clube de Arte. E quando vocês estão ouvindo aquelas músicas ali, vocês estão ajudando, estão monetizando o Clube de Arte, e o Clube de Arte, com esse dinheiro, ajuda o Vicente Moretti, que precisa desse apoio. Então,
São pessoas que não têm não têm recurso, mas que se utilizam da inteligência, da sua arte, para cooperar com aqueles que precisam. É uma forma de manipular, de utilizar a riqueza de forma adequada e de forma bem equilibrada, fazendo com que os recursos arrecadados, amealhados, possam servir para ajudar aquela instituição tão benemérita e que merece a nossa ajuda. Não precisa botar ninguém dar dinheiro. Se quiser dar também é bom, ajuda muito. Mas você pode só ouvir, ficar ouvindo aquela música maravilhosa, vendo aquelas imagens, né? Tem 2 ou 3 vídeos diferentes que tocam 24 horas por dia. Procura lá, Música Espírita, Clube de Arte, CIA, né? Que vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa, que vale muito a pena ser assistido. Nós vamos ficar por aqui, agradecendo a presença de todos, né? Não sei se eu cumprimentei a todo mundo. Se eu não cumprimentei, sintam-se cumprimentados, né? Deus abençoe a todos nós, nos faça felizes, nos dê a sua paz e que possamos estar sempre juntos. Amanhã nós estaremos aqui de novo, aqui no próprio Facebook, fazendo o nosso estudo das terças-feiras, né? Tá aqui a Ana, está aqui, minha filha, boa noite. A nossa querida Estela já colocou aqui, ó, para vocês, quem não tem o nosso Zoom, baixa o Zoom no computador ou no celular, bota aí a senha 1, 2, 3, 4, fácil, e assiste o nosso estudo. Convoquem outras pessoas, compartilhem, né, para que essas pessoas possam assistir. Esse estudo é muito interessante. Ação e reação. Vai mostrar uma série de condições impressionantes que vão repercutir na nossa vida espiritual, no nosso futuro, né? A gente sabe que estamos passando por hoje aquilo que plantamos ontem. E amanhã iremos colher os frutos que estamos plantando hoje. Portanto, precisamos tomar conhecimento dessas coisas. E Deus nos facilitou esse conhecimento, essas instruções, para que a gente entenda bem que o Evangelho de Jesus é um repositório de ciência espiritual que nos serve de alicerce para a construção das nossas vidas e para que possamos usufruir daquilo que ele nos prometeu, que é a felicidade suprema, felicidade voltada para a nossa construção espiritual. Nós não vamos desencarnar nessa vida e vir para o céu, mas nós temos que sair daqui da Terra, pelo menos, um pouco melhor do que a gente chegou aqui. É impossível que a gente não vá sair daqui igual que chegou. Não ter evoluído nada. Evoluído não é no sentido material. No sentido material a gente acabou de ver que vale muito pouco, não vale praticamente nada, especialmente se a gente usar mal. Mas a gente ter melhorado no sentido de compreender as coisas, de ser mais fraterno, de ser mais liano, mais suave, né? Lembrar da bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, né? Que eles possuirão a terra. Que terra que eles vão possuir? Essa terra mesmo aqui. Porque quem não for manso, quem não for dentro do padrão que Jesus estabeleceu, não vai poder ficar aqui, meus irmãos. Vai ter que sair dessa terra. Essa terra é ruim.
você vai para um lugar pior, meu amigo. Muito pior que isso aqui. Você está afim de piorar ou afim de melhorar? Ou pelo menos manter o que a gente já tem aqui, que já é muito bom. Então, a gente tem que pensar isso. E não ser um ser, como eu falei no começo aqui, na introdução, um ser inconsciente, quer dizer, ficar inconsciente da realidade da vida, que nos induz, nos leva a encontrar a morte no meio da vida. Né? Essa é uma frase até que quando eu estudava no colégio, estudava inglês, tinha lá, o professor dava essa frase em inglês. No meio da vida encontramos a morte. Né? Essa é uma ideia. Então precisamos pensar nisso. Né? Vamos pensar assim e vamos trabalhar com alegria, com boa vontade, com ser empreendedor. Não importa se a gente está doente, se a gente está com idade, se a gente está cansado, vamos produzir o bem. Sempre produzir o bem. Não é fazer grandes obras, nada disso. Fazer coisas possíveis, coisas pequenas. Mas façamos sempre as coisas para podermos seguir e termos a possibilidade de sermos seres cada vez mais construtivos, cada vez mais, vamos dizer assim, perfilados nas normas que Jesus editou para nós, né? No seu períplo aqui, você, mas foi Jesus, eu não sou Jesus. Todos nós temos que seguir, ele é nosso mestre, ele é nosso guia, e o guia é para ser seguido, e ele é o nosso modelo, e modelo também é para ser copiado. Então, modelo para ser copiado, guia para ser seguido, e mestre que nos ensina sempre as lições que nós precisamos aprender para sermos felizes. Todo mundo pode ter os bens da terra. Não pensa que você possui alguma coisa, ninguém possui nada, tudo é de Deus. Nós estamos até recebendo as coisas aqui apenas por empréstimo. Nós temos, as coisas vêm para nós emprestadas, pura e simplesmente, simples assim. E assim vamos seguindo. Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus e que possamos estar sempre preparados para enfrentar as dificuldades que vão surgir, que estão só aguardando que nós sejamos preparados, porque é através dessas dificuldades que nós vamos crescer. Muita paz, Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. Que assim seja.